também, grande camarada, sempre junto conosco aqui. A Doralice Souza, Renata Marroco também está aqui, grande presença. É membro do nosso canal, ó, tem um selinho do lado do nome ali. Quem puder se tornar membro, R$ 1,99 por mês, tá, pessoal? Contribui demais, contribui muito com essa questão do algoritmo aí. O Stalin Coveiro de Fascista também está conosco aqui, dando uma boa noite, ó, grande presença. José, como é que está a questão da Ucrânia, né? As negociações de paz aí, como é que ficou essa questão? Eu ia dizer o Netanyahu, o Zelensky achou que o Putin ia se rebaixar a encontrar com ele, né? O ilegítimo Zelensky. O Zelensky, assim, ele acha que está no mesmo porte do Putin, né? Ele acha que, primeiro, ele acha que tem mandato legítimo, né? Para começar a conversa, né? Então, o Putin fez o certo, né? O Putin fez o certo, mandou uma equipe qualificada para negociar, mas não a equipe nem de primeiro nem de segundo escalão. Mandou lá técnicos, né? Para ver o que a Ucrânia tinha a dizer apenas, né? Eu acho que. E, aliás, é bom a gente lembrar, né, Josa, que a equipe que o Putin mandou é a mesma equipe que fez aquelas primeiras negociações lá em fevereiro de 23, né, Josa, quando começou ali a operação especial, e é bom a gente lembrar que chegou a avançar ali algumas negociações, né, até os Estados Unidos entrarem e dizerem, ó, não vai sair paz nenhuma aqui, vamos tocar adiante essa guerra aí, né? Então essa equipe que foi a Turquia se encontrar com os ucranianos é aquela mesma equipe, né, Josa? E como é que tá isso aí, Josa? Tu acha que vai dar alguma coisa isso aí ou teremos uma guerra mais prolongada aí? Bom, o presidente da Ucrânia, para você ter noção de quem é o presidente da Ucrânia, você vai entender vendo o vídeo que eu mandei para você, não sei se você consegue abrir, eu mandei para você lá na nossa conta lá do WhatsApp, né? Aquele é o presidente da Ucrânia. Bom, deixa eu comentar. Antes disso, desejar boa noite a todo mundo aí no chat, né? Eu nem eu falei. Boa noite, Regina. Boa noite. Eu não tinha respondido, então boa noite a você especialmente, né? Que me cumprimentou. A Regina também mandou aí um superchat, né? Enfim, vamos lá. Esse é o presidente da Ucrânia, tá? Não é inteligência artificial, Josi. Não, é isso mesmo. Era ele, na época de comediante lá. Olha só. Esse é o presidente da Ucrânia. Pô, assim, né, ô José, eu ia dizer o seguinte, se tu pega só esse vídeo, pô, é um cara legal, olha só que legal aí, né? Mas aí tu vê toda as canalice que esse cara, que é ele e o Jolane, né? São os dois grandes sabujos do imperialismo, né? Exatamente. Esse daí, ele foi eleito porque ele prometeu para a população da Ucrânia que ele acabaria com a guerra, né? E assim que ele chegou no poder, ele simplesmente mudou completamente de ideia quando percebeu que podia ganhar muito dinheiro continuando com a guerra. Bem, falando sobre as negociações, né? As negociações de paz, elas ocorreram lá em Istambul. Na verdade, você disse que foi a mesma equipe, de certa forma. Para o Putin, o que aconteceu em Istambul em 2022 foi uma traição, né? Porque tudo estava se encaminhando e até o momento em que a Ucrânia resolveu acreditar nas promessas do Ocidente, da dona Europa, do Boris Johnson, do Reino Unido, dos Estados Unidos e assim por diante. E aí, ele, quando houve a pressão para que houvesse o cessar-fogo de 30 dias, ele não aceitou o Putin e ele inverteu essa história, propondo a volta das negociações. O Zelensky falou que não aceitaria, que não iria de forma nenhuma, tal. Depois ele resolve que sim, deveria ir até Istambul. É quando ele promete que eu só vou a Istambul, só teremos conversações em Istambul se for com o Putin, entre o Putin e mim, né? Entre mim e o Vladimir Putin. Bem, para quem não, mais ou menos não está muito acostumado com essas negociações,
elas não podem, na verdade, acontecer no primeiro momento entre as lideranças dos países. Sobretudo quando você tem uma longa data de conflito. Porque uma longa data de conflito implica em muitas perdas e ganhos, em muitos problemas para se resolver. Muitas coisas precisam ser acertadas. Então, você precisa enviar uma equipe técnica, inclusive, técnica, ainda que essa equipe técnica entregue todas as informações para o presidente, ele não teria condição, por exemplo, de manejar essas informações, apresentar alternativas ali e tal, tecnicamente, em relação a um assunto extremamente complexo. Então, quem entende minimamente disso sabe o quão o Zelensky ele é ridículo, porque ele sabe que jamais poderia ser o Putin e ele, Zelensky, né? E claramente que o Putin não foi. Mas aí o Putin inverteu, propondo essa conversa lá. Antes disso, antes da conversa, teve aquele problema, aquela tentativa da dona Europa, através da Estônia, de gerar um fato novo, né? Que era o sequestro de um navio da frota petrolífera da Rússia, né? Que trafegava em águas internacionais. Aquilo era para jogar pressão ao encontro, não foi possível. Houve um encontro, né? Antes de acontecer o encontro, o Zelensky foi com a sua comitiva para Ankara, que é a capital da Turquia, e aí ele não foi, a equipe não foi para Istambul. Os delegados russos chegaram bem no começo da manhã, não tinha ninguém da Ucrânia. Ficaram horas esperando, não tinha ninguém da Ucrânia. Né? Os jornalistas também que estavam esperando a Ucrânia chegar, enfim, se cansaram, gente que deitou no chão para esperar, um negócio horroroso. Por que de uma hora para outra a delegação da Ucrânia saiu de Ankara e foi para Istambul? Pressão do Putin, perdão, do Trump. O Trump estava naquela ocasião, se não me engano, saindo da Arábia Saudita. E aí ele colocou a pressão para os Zelensky, não se fala muito sobre isso, mas as próprias fontes ucranianas dão conta de que teria sido por um pedido do Trump que ele resolveu mandar sua comitiva para Istambul. Quando chega lá, eu não sei se eu já comentei para as pessoas, mas tem a delegação ucraniana apresenta o quê? Apresenta um tradutor. Tradutor de ucraniano. Né? É a situação bizarra. Né? E aí, sentados ali às mesas, né, uns olharam para os outros e falaram, peraí, que história é essa? Né, tradutor, qual é o sentido disso? Dizem que os próprios ucranianos se sentiram ridículos, que eles fizeram, enfim, dispensaram o tradutor e falaram em russo, né? Negociaram todos eles em russo. Até porque alguns deles falam russo bem melhor do que fala ucraniano. O próprio Zelensky fala russo melhor do que fala ucraniano. Né? Não tinha uma vodka também, ô Josi? Também, né? Também. E aí o que acontece? Quando eles começaram a conversar, eles começaram a se entender. O que eu brinco, né? Bastou eles começarem a falar em russo e falar com russo, eles se civilizaram um pouquinho. Ficaram civilizados. Né? Saíram, inclusive, da conversa muito gentis, agradáveis, tal, aquela coisa toda, fazendo elogios à Rússia e tudo mais. Quando desembarcaram na Ucrânia, desembarcaram fazendo elogios. Depois tudo começou a mudar, mas desembarcaram fazendo elogios. Né? Terminou depois de 2 horas as conversas. Quando a Rússia falou, vocês têm que sair das 4 regiões ocupadas pela Ucrânia. Donetsk, Luhansk, Kherson e Zaporizhia. Aí eles pontuaram o seguinte, nós não estamos autorizados a aceitar nada disso. A Ucrânia não vai aceitar sair dessas 4 regiões. Aí a delegação russa falou, então a nossa conversa já termina por aqui. Não dá para avançar enquanto vocês se posicionarem dessa forma. E aí o que se fala é que ao saírem, um dos delegados falou o seguinte, da próxima vez que a gente for conversar, não pediremos para que vocês saiam de 4 regiões. Pediremos para que vocês saiam, no mínimo, de 5. E essa 5ª região é a região de Dnipropetrovsk, em que a Rússia já entrou e já batalha contra as forças ucranianas ali nas imediações de Dnipropetrovsk, dentro de Dnipro, mas ainda perto da fronteira. Na verdade, não há uma batalha, há um fortalecimento da posição, mas as tropas russas, simbolicamente, já cruzaram a fronteira de Dnipropetrovsk. O que está sendo falado aí é que alguém teria dito, além disso, que não seria, inclusive, 5, poderia ser mais regiões. Tá? Então,
as negociações de paz, neste momento, elas poderão acontecer em outros momentos, em outras etapas, mas elas determinaram, por exemplo, a troca de corpos, né? Foram 909 corpos de ucranianos contra 34 corpos de russos, porque só tinham 34 corpos de russos, tá? Contra 909. E houve também a decisão de fazer troca de prisioneiros. Hoje, inclusive, houve a primeira etapa dessas trocas de prisioneiros, né? 1.000 por 1.000. Isso aconteceu em virtude das negociações. Ou seja, foi um ponto extremamente positivo desse encontro lá em Istambul, né? Ao que dizem, né, o Zelensky sequer sabia naquele momento de que haveria essa troca de corpos e essa troca de prisioneiros, porque a equipe que lá estava tinha autonomia para negociar. Claramente que o Zelensky não presumia que eles chegassem a isso, porque ele já havia descartado a entrega de corpos alguns dias antes, né? Combinou com a Rússia, os caminhões frigoríficos chegaram ao local, aí a mídia ficou sabendo disso, publicou isso aí, e para não gerar uma propaganda negativa, o Zelensky desistiu da troca de corpos. Então, esse pessoal que estava conversando lá em Istambul chegou a essa troca, a essa decisão de corpos e também de prisioneiros. E depois, claramente, o Zelensky teve que aceitar, né? De lá para cá, né? O que a gente tem visto é uma ofensiva impressionante da Rússia em todas as frentes de batalha no Donbass. A Rússia está, neste momento, né, fazendo uma ofensiva em Kharkov, na região de Volchansk, fica ao norte de Kharkov, tá? A Rússia também vem atacando as posições ucranianas, tá? Naquela direção de Kupiansk, a Rússia tem uma cabeça de ponte na parte leste do rio Askol, né? E uma cabeça de ponte na parte direita do rio Askol. A Rússia conquistou 2 cidades muito importantes nessa parte direita, ficando a menos de 1 quilômetro de distância do norte da cidade de Kupiansk. Se essa cidade cair, né, a possibilidade de que Constantinopla também caia, ela é muito forte. E se Constantinopla cair, acaba a guerra no Donbass. Não há mais o que fazer. Neste momento, para vocês terem ideia, né, aqueles frontes que estão abertos bem no leste do Donbass, inclusive tem alguns frontes, né, pequenos, mas alguns frontes ainda lá em Luhansk, todos eles são abastecidos por uma rodovia chamada P-79. Essa rodovia ela é muito importante para entregar essas munições, essas armas, todos os equipamentos para esses frontes abertos, tá? Tudo isso passa por Kupiansk e passa por Izium. Com a conquista de 2 cidades no dia de hoje, Kodraichovka e também Rodskova, né? Rodiskovka, a Rússia simplesmente tem uma possibilidade de de gerar poder de fogo, né, controle de fogo sobre essa rodovia. De certa forma, é mais um problema para as próprias tropas ucranianas que estão em Kupiansk. Por quê? Porque elas vão ficando sem munição, sem suprimentos, sem abastecimento. Ou seja, a conquista da Rússia hoje coloca um problema seríssimo para a logística já muito prejudicada da Ucrânia naquela área. Qual é a consequência disso? Imediatamente, lá naquela região de Luhansk, a Rússia já tomou 2 povoados, que não tomavam um bom tempo, né? Ao mesmo tempo, as coisas estão extremamente complexas. A Ucrânia criou uma grande linha defensiva em Pakravsk, né? A Rússia já conseguiu gerar um corte nessa linha defensiva, tá? Gerando uma brecha terrível. Quem é que estava no centro dessa linha defensiva? O chamado Batalhão Aidar, que é o batalhão ultranacionalista, né, seguidor de Stepan Bandeira, né, seguidor daquele moço lá da Alemanha da época da Segunda Guerra Mundial. Esse pessoal, quando a Rússia quebrou essa linha defensiva, saíram correndo, com medo, tá? Saíram correndo. E neste momento, fala-se que esse pessoal foi para Dnipropetrovsk para defender as posições ucranianas lá dentro de Dnipro. E foi para Dnipropetrovsk porque ainda entende que eles não vão atuar diretamente lá em Dnipro contra os russos, né? Mas apenas vão orientar, né, esses soldados que são sequestrados diariamente das ruas, né, e colocados na infantaria para que eles duelem contra os russos. Porque se a coisa ficar complicada para eles, eles vão fugir também e vão para outro lugar. Fugiram lá do Donbass, por quê? Porque o Donbass se tornou uma carnificina de soldados ucranianos, né?
Dentre outras coisas, só para finalizar, porque o comando ucraniano, ele tem um fronte que está aberto e que está em perigo em Kupiansk, um fronte que está aberto e em perigo em Konstantinóvka, o mesmo ali na área da N15, que é uma rodovia lá em Sumi, que liga Sumi a Kursk, né? As coisas estão complicadas ali. O Aidar já tinha fugido de Sumi, foi para Pakrovsk, precisou fugir de Pakrovsk também, e agora foram para Dnipro, tá? Os tais dos corajosos do batalhão Aidar. A Rússia também precisa, na verdade, a Ucrânia precisa enviar tropas para aquela rodovia, que agora eu esqueço o nome, que fica ali na direção de Kurakhova, tá? A Rússia conquistou inúmeras cidades naquela área. A última delas foi Bogati, que era uma outra estrutura defensiva brutal e que a Ucrânia não presumia que a Rússia fosse tomar. O que fez a Ucrânia? Retirou tropas, enviou para lá. Então, o que a Ucrânia está fazendo? O comando retira tropas de um local, envia para outro, de um outro local, envia para um, de um para outro, e assim por diante. Por quê? Porque não há tropas suficientes, né? E o que está acontecendo com esse remanejamento constante? Está gerando falta de instabilidade. Então, por exemplo, vamos imaginar ali na área de Bogati. Você tem lá, por exemplo, os soldados. Os soldados, eles são preparados para uma missão de assalto, né? Para uma missão de caça, uma missão de, algum tipo de missão, né? Alguma missão sapadora, alguma coisa assim. O que acontece? Eles são designados para fazer este trabalho. Do nada, surge uma ordem de que esses soldados vão terão de sair dessa missão porque eles vão para uma outra área, né? E aí, aquela missão de assalto, ela não é feita, ou é feita de forma improvisada, ou é adiada. Isso está gerando uma instabilidade brutal e está fazendo com que as Forças Armadas da Ucrânia fiquem completamente perdidas. E isso também está facilitando. Eles perdem a lógica do combate. Eles não sabem como combater. Eles não sabem como e quando vão fazer uma missão de assalto, como e quando vão fazer certas ações defensivas e assim por diante. Então, isso está mexendo completamente ali com os soldados ucranianos. Então, dentro dessa instabilidade, né, eles não avançam direito, eles decidem se vão avançar, mas vacilam e tudo mais. A Rússia está, né, eliminando ainda mais tropas ucranianas de uma maneira brutal. Então, o que fez o tal do batalhão ultranacionalista Aidar? Fugiu lá de Sumi quando as coisas ficaram complicadas. Alguns perderam lá suas vidas lá em Sumi também, tentando invadir a Rússia. Foram para Pakrovsk, né? Perderam militares lá em Pakrovsk e perceberam que muitos deles poderiam perder suas vidas também. E o que eles fizeram agora? Foram para Dnipropetrovsk e lá já determinaram para o comandante-chefe das Forças Armadas da Ucrânia, o general Alexander Sisk, né, de que eles querem que o Sisk envie para lá infantarias para eles instruírem, para eles treinarem. Mas, de certa forma, para que eles coloquem na linha de frente do combate contra os russos e para que eles não vão para a linha de frente. Eles reclamam do comando que eles perderam soldados, tanto em Pakrovsk como também em Sumi, porque eles estavam presentes na linha de frente. E eles não querem ir para a guerra para brigar. Eles querem ir para a guerra para fazer propaganda, né? E eles perderam soldados. Então, houve uma profunda reclamação com o general, e lá em Dnipropetrovsk, em teoria, né, eles vão receber os infantes, né, para serem colocados na linha de frente e protegê-los dos golpes dos russos, esses covardes do batalhão Aidar. Sempre bom, eu estava dizendo, sempre bom te ouvir, Josa, com todo esse conhecimento aí que tu tem sobre a questão da Ucrânia, eu te considero referência da referência. Sobre as outras, eu te considero só referência, tá, Josa? Sobre o Oriente Médio, sobre outras questões aí, mas sobre a Ucrânia, realmente, tu é o número 1 para mim. Tu é um cara que está muito informado e sabe nome de cidade, sabe até nome de estradas da Ucrânia, é uma coisa impressionante. Deixa eu mandar um abraço aqui, ó, o pessoal que chegou pingando aqui, ó, a professora Antifa chegou pingando, R$2 pingando para não secar e vencer o algoritmo. O Alisson, do Rio de Janeiro, deixou um sticker, a Regina Alves deixou mais um pingo aqui para acordar o algoritmo, e o camarada Renato Birajara chegou conosco aqui, um grande presença sempre lá de Iguape, São Paulo. E eu sei que o Renato gosta muito dos temas da África, e temos 2 temas legais aí na sequência do programa, a gente vai trazer, Renato,
que é uma entrevista com um camarada do portal Alma Preta, que está lá no Congo. Ele deu uma entrevista sensacional no ICL Notícias 2 hoje, e a gente vai trazer. E eu quero repercutir mais para o final do programa a visita do presidente de Angola aqui no Brasil, né? O Lula com o presidente de Angola aí, que eu achei uma visita muito importante. A gente precisa, né, reforçar os nossos laços, tanto aqui na América Latina como com os países de África. Josa, agradecer a tua presença aí, já estamos no teu horário aqui. Hoje eu não vou te explorar, tá, Josa? A gente sempre vai longe na conversa, hoje eu vou ficar só até as 10 contigo, mas eu já quero te convidar, Josa, para te sair daqui, que eu vou botar agora no ponto essa entrevista aí com o preso político, esse aí de ucraniano, é um soldado de alta patente da Ucrânia, eu até anotei o nome dele aqui, ó, Pojibenko Vyacheslav Vladimirovich. Ele é tenente das Forças Armadas Ucranianas, engenheiro-chefe e comandante do pelotão de engenheiros sapateadores, que são aqueles caras que vão vendo a questão das minas, né? E o nosso camarada João Quaresma, lá de Portugal, esteve na Rússia e fez uma exclusiva com esse indivíduo aí, e a gente vai colocar agora, tá, José? Então, se tu puder aí... Antes disso, só falar para... Claro. Só fazer uma anotação aqui. Eu estou preparando um vídeo, já tem uma semana, que é um vídeo que está me gerando uma necessidade absurda de estudar as fontes, tal, pesquisar um pouco mais. Mas é um vídeo que vai ser uma grata surpresa para muita gente sobre o que está acontecendo hoje em Burkina Faso. As pessoas não têm noção, é tão sério o que está acontecendo lá. Eu tenho para mim que depois de assistirem o vídeo que eu estou a fazer neste momento, com muito trabalho, muitos vão pensar até na possibilidade de querer ir lá para Burkina para ver o que está acontecendo. Está acontecendo neste momento uma transformação raríssima na história, lá em Burkina Faso. Tá? Vocês vão ficar muito surpresos, e muita gente vai passar a admirar ainda mais o Ibrahim Traoré, tá? Porque é impressionante. Gente, olha, lembra aquela história, sabe, que alguns contam, vão para a China, aí vem uma cidade se transformando, aí depois de um tempo você volta lá, a cidade é completamente outra. Muita gente fala isso da China. A mesma coisa vai acontecer com Burkina Faso, tá? Mas isso aí vai, talvez terça-feira já estará no ar este vídeo. E vamos lá, muito obrigado aí, né, pela gentileza aí do debate aí, né, muito respeitoso como sempre. Obrigado pelos elogios também. Muito obrigado aos amigos e amigas do chat, pessoal que está mandando também uma contribuição para o canal, muito importante isso também. Boa noite a todos, até a próxima semana e verei aí o vídeo aí com a entrevista do Quaresma. Maravilha. Esse vídeo que o Josa falou sobre Burkina Faso estará no canal Ponderações do Josa Novales, o link está no chat, eu coloquei no chat aí o link agora. Então, quem não está inscrito no canal Ponderações, que eu estou vendo aqui, ó, está com 52 mil inscritos. Precisamos chegar a 100 mil rapidamente aí nesse canal, né? Queremos que os canais progressistas e do nosso campo todos vão para a lua aí, com muitos inscritos, isso é importantíssimo para nós, né? Josa, eu que agradeço a tua presença aí sempre, a tua disposição de estar conosco sexta, tu é um cara muito querido aí, agradeço muito a tua presença aí. Forte abraço. Tchau, tchau. Valeu.